seja muito bem-vindo ao plano de leitura anual da Bíblia com Lana e Rosana. Hoje nós vamos continuar em 1 Crônicas, capítulo 19 ao capítulo 22. Vamos lá. Capítulo 19. Davi vence os amonitas e os sírios. Algum tempo depois morreu o rei Naás, do país de Amon, e o seu filho Anum se tornou rei. Davi disse: eu serei bondoso com Anum, assim como Naás, o seu pai, foi bondoso comigo. Então enviou mensageiros a Anum para mostrar a sua amizade. Quando os mensageiros chegaram lá e visitaram o rei Anum, os líderes amonitas disseram a ele: o Senhor pensa que é em honra do seu pai e para mostrar amizade ao Senhor que Davi enviou estes homens? É claro que não. Ele os mandou aqui como espiões a fim de ficarem conhecendo a nossa terra para poderem conquistá-la. Então Anum pegou os mensageiros de Davi, raspou a barba deles, cortou as suas roupas até a altura das nádegas e os mandou embora. Eles ficaram tão envergonhados que não tinham coragem de voltar para casa. Quando Davi soube disso, mandou-lhes dizer que ficassem na cidade de Jericó, que só voltassem quando as suas barbas tivessem crescido de novo. O rei Anum e os amonitas compreenderam que Davi tinha feito de Davi um inimigo. Por isso, contrataram na Mesopotâmia e em Maacá e Zoba, na Síria, carros de guerra e soldados de cavalaria. Pagaram para isso mais de 34 mil quilos de prata. Os 32 mil carros de guerra que eles haviam contratado e o exército do rei de Maaca foram e acamparam perto da cidade de Medeba. Os amonitas também saíram de todas as suas cidades e se aprontaram para a guerra. Quando Davi soube disso, enviou contra ele Joabe e todo o exército israelita. Os amonitas saíram e tomaram posição na entrada de Rabá, a sua capital. E os reis que haviam ido ajudá-los tomaram posição em campo aberto. Joabe viu que as tropas inimigas atacariam pela frente e por trás. Então escolheu os melhores soldados de Israel e os colocou de frente para os sírios. Deixou o resto das suas tropas debaixo do comando do seu irmão Abisai, que as colocou de frente para os amonitas. E Joabe disse a Abisai: se você perceber que os sírios estão me vencendo, venha me ajudar. E se os amonitas estiverem vencendo você, eu irei ajudá-lo. Seja corajoso. Vamos lutar com firmeza pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e que seja feita a vontade de Deus, o Senhor. Então Joabe e os seus soldados avançaram para atacar, e os sírios fugiram. Os amonitas viram os sírios fugindo, e aí eles também fugiram de Abisai, e voltaram para dentro da cidade. Então Joabe voltou para Jerusalém. Quando os sírios viram que tinham sido vencidos pelos israelitas, mandaram buscar tropas que estavam no lado leste do rio Eufrates. Essas tropas eram dirigidas por Sobaque, o comandante do exército do rei Hadadezer de Zoba. Quando Davi soube disso, reuniu o exército israelita, atravessou o rio Jordão e colocou as tropas de frente para os sírios. A luta começou e os israelitas fizeram os sírios fugir. Davi e os seus exércitos mataram 7 mil soldados sírios que guiavam carros de guerra e 40 mil soldados de infantaria. Também mataram Sobaque, o comandante sírio. Quando os reis que eram chefiados por Hadadezer viram que tinham sido vencidos pelos israelitas, fizeram paz com Davi, ficando debaixo do seu poder. E os sírios nunca mais quiseram ajudar os amonitas. Davi conquista a cidade de Rabá. Na primavera seguinte, na época do ano em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe saiu com seu exército e invadiu o país de Amon. Porém, o rei Davi ficou em Jerusalém. O exército israelita cercou, atacou e destruiu a cidade de Rabá. Moloque, o ídolo dos amonitas, tinha uma coroa que pesava mais ou menos 34 quilos. A coroa era de ouro e nela havia uma pedra preciosa que Davi tirou e colocou na sua própria coroa. Davi levou também a Rabá muitas coisas de valor. Levou de Rabá muitas coisas de valor. Ele fez o povo sair da cidade e obrigou a trabalhar com serras, enxadas e machados. Fez o mesmo em todas as outras cidades de Amon. Então Davi e os seus soldados voltaram para Jerusalém. Algum tempo depois houve guerra contra os filisteus de Gezer. Isso aconteceu quando Sibecai, da cidade de Uza, matou um gigante chamado Sipai, e os filisteus foram derrotados. Houve outra batalha contra os filisteus, e Elanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, da cidade de Gate. A lança de Lami era enorme, muito grossa e pesada, e houve ainda outra batalha em Gate. Ali havia um descendente dos antigos gigantes que tinham 6 dedos em cada mão e cada pé. Esse gigante
desafiou os israelitas e Jonatas, filho de Semeia, irmão de Davi, o matou. Esses 3 que foram mortos por Davi e os seus soldados eram descendentes dos gigantes da cidade de Gate. Capítulo 21. Davi manda contar o povo. Satanás quis criar problema para o povo de Israel, e por isso levou Davi a fazer uma contagem do povo. Davi deu a Joabe e aos outros oficiais a seguinte ordem: vão por toda a terra de Israel, desde o norte até o sul, e façam a contagem do povo. Eu quero saber quantos somos. Mas Joabe respondeu: que o Senhor nosso Deus faça o povo de Israel 100 vezes mais numeroso do que agora. Ó rei, todos eles são seus servidores. Por que o Senhor quer fazer isso e tornar culpada toda a nossa nação? Mas o rei fez com que Joabe obedecesse a sua ordem. Então Joabe saiu, viajou por toda a terra de Israel e depois voltou para Jerusalém. Ele informou ao rei Davi que o total de homens capazes para o serviço militar era o seguinte: 1.100.000 em Israel e 460.000 em Judá. Mas Joabe desaprovava a ordem do rei, por isso não fez a contagem das tribos de Levi e Benjamim. O que foi feito desagradou a Deus, e por isso ele castigou o povo de Israel. Então Davi disse: ó Deus, eu cometi um pecado terrível quando mandei contar o povo. Por favor, perdoa-me. O que fiz foi uma loucura. Então o Senhor Deus disse a Gade, o profeta de Davi: vá e diga a Davi que eu dou a ele o direito de escolher uma das 3 coisas. Aquilo que ele escolher eu farei. Gade foi falar com Davi, contou o que o Senhor tinha dito e disse: você pode escolher uma dessas 3 coisas: 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos exércitos dos seus inimigos, ou 3 dias nos quais o Senhor atacará você com a espada dele, mandando pestes para a terra de Israel, e usando o seu anjo para trazer a morte por todo o país. O que você prefere? Que resposta devo dar a Deus? Davi respondeu: estou desesperado, porém não quero ser castigado por homens. Que o próprio Senhor me castigue, porque Ele é misericordioso. Então Deus mandou que uma peste caísse sobre o povo de Israel, e morreram 70.000 israelitas. Depois mandou um anjo para destruir a cidade de Jerusalém, mas mudou de ideia e disse ao anjo: pare, já chega. O anjo estava perto do terreiro de malhar cereais que pertencia a Araúna, no Jebuseu. Davi olhou e viu o anjo no ar, segurando a sua espada, pronto para destruir Jerusalém. Então Davi e os líderes do povo, todos eles vestindo roupas feitas de pano grosseiro, ajoelharam-se e encostaram o rosto no chão. Aí Davi orou assim: ó Deus, fui eu que errei, fui eu quem mandou fazer o recenseamento. O que foi que essa pobre gente fez? Ó Senhor, meu Deus, castiga a minha família e poupa o teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi construir um altar para Deus no terreiro de malhar cereais, que pertencia a Araúna. Davi obedeceu à ordem do Senhor e foi, como Gade lhe tinha dito. Ali no terreiro, Araúna e os seus 4 filhos estavam malhando trigo. Quando viram o anjo, os filhos fugiram e se esconderam. Ao ver Davi chegando, Araúna saiu do terreiro e ajoelhou-se e encostou o rosto no chão. Então Davi lhe disse: quero que você me venda o seu terreiro de malhar cereais, a fim de que eu construa nele um altar para Deus, o Senhor, e assim a peste acabe. Eu pagarei um preço justo por ele. Araúna disse: fique com o terreiro e faça com ele o que quiser. Aqui estão os bois para serem queimados em sacrifício no altar, as tábuas de debulhar cereais para serem usadas como lenha, e também trigo para dar como oferta. Eu lhe dou tudo isso. Mas Davi respondeu: isso não, eu pagarei o preço justo. Não vou dar como oferta ao Senhor coisas que são de você, coisas que não me custaram nada. E pagou a Araúna quase 7 quilos de ouro pelo terreiro. Então construiu ali um altar para Deus e ofereceu sacrifícios que foram completamente queimados e ofertas de paz. Ele orou e Deus respondeu. Mandou fogo do céu para queimar os sacrifícios que estavam no altar. O Senhor Deus mandou que o anjo colocasse a sua espada na bainha, e ele obedeceu. Naquele instante Davi entendeu que Deus havia respondido a sua oração, e por isso ofereceu no altar do terreiro de malhar, e por isso ofereceu sacrifícios no altar do terreiro de malhar cereais. Naquele tempo, a tenda da presença de Deus que Moisés havia feito no deserto e o altar onde os sacrifícios eram queimados ainda estavam no lugar de adoração que ficava em Gibeão. Mas Davi não podia ir até lá para adorar a Deus, porque estava com medo da espada do anjo do Senhor. Então Davi disse: nesse lugar será construído o templo de Deus, o Senhor.
Nesse altar, o povo de Israel deverá apresentar sacrifícios que serão completamente queimados. Preparativo para a construção do templo. Davi mandou que fossem reunidos todos os estrangeiros que moravam em Israel e os pôs para trabalhar. Alguns deles preparavam blocos de pedra para a construção do templo. Davi ajuntou uma grande quantidade de ferro para fazer pregos e braçadeiras para os portões de madeira e ajuntou tanto bronze que não foi possível pesar. E o povo de Tiro e de Sidom lhe mandou uma grande quantidade de toras de cedro. Davi pensou assim: o templo que o meu filho Salomão vai construir deverá ser esplêndido e famoso no mundo inteiro, mas ele é jovem sem experiência. Por isso, eu preciso ajuntar o material necessário para a construção. Por isso, Davi, antes de morrer, ajuntou uma grande quantidade de material. Ele mandou chamar o seu filho Salomão e ordenou que ele construísse um templo para o Senhor, o Deus de Israel. Davi disse: meu filho, eu quis construir um templo em honra do Senhor, meu Deus, mas ele disse que eu havia matado muita gente, feito muita guerra. Portanto, por causa de todo o derramamento de sangue que eu causei, ele não me deixaria construir um templo para ele. Porém, Deus me fez uma promessa. Ele disse: você terá um filho que governará em paz, porque eu farei com que ele viva em paz com todos os seus inimigos. O seu nome será Salomão, porque durante o seu reinado eu darei paz e segurança ao povo de Israel. Ele construirá um templo para mim e ele será meu filho e eu serei seu pai. Os seus descendentes governarão Israel para sempre. Davi continuou: agora, meu filho, que o Senhor Deus esteja com você para que você consiga construir um templo para ele, conforme ele prometeu que você faria. E que o Senhor, seu Deus, lhe dê inteligência e sabedoria para que você possa governar o povo de Israel de acordo com a lei dele. Se você obedecer a todas as leis que o Senhor Deus deu a Moisés para o povo de Israel, tudo irá bem para você. Seja forte e corajoso. Não desanime, nem tenha medo. Quanto ao templo, com muito esforço, eu ajuntei mais de 3.400 toneladas de ouro e mais de 34.000 toneladas de prata para serem usados na construção. Além disso, há uma quantidade tão grande de bronze e de ferro que não dá para contar. Também armazenei madeira e pedras preparadas, mas você deve arranjar mais. Para o serviço você tem muitos trabalhadores, há homens para trabalhar nas pedreiras, e há carpinteiros e pedreiros, e também uma grande quantidade de especialistas em todo tipo de trabalho, em ouro, prata, bronze e ferro. Portanto, mãos à obra, e que o Senhor Deus o ajude. Davi ordenou a todos os líderes de Israel que ajudassem Salomão. Ele disse: o Senhor nosso Deus tem estado com vocês e lhes dado paz por todos os lados. Ele deixou que eu conquistasse todos os povos que moravam nesta terra. E agora eles são dominados por vocês e por Deus. Portanto, sirvam o Senhor, seu Deus, com todo o coração e alma. Comecem a construir o templo para que possam colocar nele a arca da aliança do Senhor e os outros objetos usados na sua adoração. Eu já sei o que eu vou falar aqui, viu? Porque eu fico impressionada com a destreza de Davi. Eu posso não construir o templo, olha a mente dele. Mas eu vou fazer a minha parte. Nada me impede. Eu preparei de prover também os recursos. Ou seja, ele era tão apegado a Deus, ele se preocupava tanto, ele pensava tanto no que Deus, aquilo que eu falo assim, que é aquela linguagem bem popular, que Deus pensava dele, que Deus estava observando ele, que ele pensava: não, vou, antes de morrer, eu de alguma forma vou fazer parte disso, né? E ele trabalhou duro, como ele fala aqui com o filho Salomão, né? Sim. Para poder juntar todo o material e deixar para o filho. Ele se preocupou, né? Verdade. Muito bonito isso. Uma coisa que a gente aprende, né? Que existem dois tipos de pessoas. Existem as facilitadoras e as bloqueadoras. Eu não vou fazer, mas eu não posso, mas eu... já que eu não vou fazer... Já que eu não vou fazer, ele depois ele se vira. Depois ele se vira, não. Mas ele não quis ser um bloqueador, ele quis ser um facilitador. E ele quis ser um facilitador e ele queria ser um participante. Participante, muito bom, muito bem lembrado. E aí a gente traz isso para a nossa vida, né? Era o amor que ele tinha, não era um templo em si. E não era nem um filho, era o amor que ele tinha por Deus. Exatamente. Deu todo esse respeito, esse relacionamento que ele tinha com Deus, né? Verdade. Todo tempo você vê ele falando, né? Coisa fantástica. Que e Davi orou, e Deus respondeu a sua oração. Ele tinha intimidade com Deus. Ele deixou tudo preparado, ou seja, tudo que ele pode não ter construído o templo, mas tudo que foi colocado no templo foi provisão que veio da parte dele. Ou seja, resultado de muitas guerras. Quantas guerras ele não pelejou
para poder conseguir todo aquele ouro, toneladas aí de ouro, toneladas de prata. E tem essa também, ele podia ter esperneado, né? Sim, poxa, exato. Deus! Né? Porque a gente Derramei sangue, ele estava conquistando as suas terras. Né? Exato. Poxa, ele podia questionar, ele podia argumentar. E é isso que eu acho que Deus se agradava nele, sabe? Sim. Ele não se importava consigo. Não seria essa a palavra. O foco dele não era o seu bem-estar. Era o bem-estar das coisas de Deus. Ele tinha Deus como amigo, ele tinha Deus como assim... É até difícil falar. Ele tinha Deus como foco da vida dele. Tudo que ele fazia, ele pensava em Deus, né? Uhum. Então a gente percebe que ele pensou nisso até nos últimos momentos da sua vida. É fantástico. É muito forte a história de Davi. Ela realmente nos ensina muito o caminho da intimidade com Deus. Agora, uma coisa que eu acho que é muito relevante, né? Pelo menos a lição que eu tiro aqui. Pode ser que existam coisas, construções, realizações que eu queira fazer e Deus não me deu o privilégio de fazer. Estou dando um exemplo dentro desse contexto. Mas se eu posso preparar para que outro faça por causa dele, por que eu não faço? Exatamente. Então que a gente possa entender é que tudo por causa dele. É tudo por causa dele. E outra coisa, é melhor ser facilitador do que ser bloqueador, né? Tem gente que gosta de bloquear as pessoas, de dificultar para as pessoas. Então que a gente possa ser essas pessoas que sejamos facilitadores. No amadurecimento, não só físico, mas espiritual, eu posso falar de mim. Não sei se você pensa igual. Eu tenho até preguiça de pensar por esse lado, sabe? De facilidade. Sabe, a mente do homem, da mulher espiritual, ela está tão centrada na vontade e no agradar a Deus que essas coisas dão preguiça. É verdade. Você vê várias vezes Davi, sabe, batendo a poeira, né, tipo, seguindo, sim, claro. Sabe? E grandes homens, os profetas. Então, assim, são coisas assim na nossa linguagem esdrúxula, no nosso tempo de hoje, dá preguiça. Porque quem está muito ligado em Deus, que é o que acontece com Davi, a ligação dele com Deus, o cegava, na verdade, para ver as coisas negativas, sabe? Mesmo as coisas que ele mesmo fazia. É que nesse sentido que você está trazendo, da gente não olhar para os bloqueadores, né, e isso nos desanimar, mas eu tô falando da gente, se a gente pode ser... Não, mas eu tô falando exatamente isso dentro que você está falando, mas nesse contexto, entendeu? Entendi. Trazendo para esse lado mesmo. Entendeu? Se a gente pode ser facilitador, por que a gente vai dificultar? Exatamente. Vamos facilitar, em nome de Jesus. Eu trouxe para o pessoal porque é muito pessoal a vida de Davi com Deus, sabe? Ele é muito claro o comportamento dele com Deus. Aí eu trouxe para mim mesmo, sabe? No sentido do que Davi sentiu em alguns determinados momentos da vida dele, mediante a tantas situações que ele teve, né? Que ele teve situações difíceis. Verdade. Né? E como foi o comportamento dele? Eu acho que ele pensava assim, quer saber? Vamos embora. Vamos continuar construindo. E é muito bonito. Deus abençoe a sua vida, fica com essa palavra. Se você encontrar bloqueadores na sua frente, siga adiante, contorne-os. Se você encontrar facilitadores, aproveite as oportunidades. Ela junto com você. Sempre com motivações e inspirações sadias. E quanto a você, seja sempre um facilitador. Ajude as pessoas a chegarem naquilo que Deus tem para a vida delas. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.